Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema Criança e o Adolescente na Escola. Recebo hoje Sérgio Diefenbach, promotor de justiça aqui de Lajeado, do município de Lajeado, e titular da Promotoria da Infância e Juventude. Também recebo Sandra Inês Schneider de Mari, secretária da Educação também aqui do município de Lajeado. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Para iniciar nossa conversa, eu vou tomar a liberdade, vocês me permitam, vou ler aqui a meta número 1, metas estratégias do Plano Nacional da Educação. Ele diz o seguinte, que a meta número 1 é universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação. Secretário, a vigência aqui, eu não tenho dado, mas o final da vigência quando seria? Quanto tempo? 2024. Até 2024. Isso. O Plano Nacional, ele foi aprovado em lei 2014, então 10 anos de vigência, 2024. Até lá teria então que atender, até 2016 que diz, que é esse ano aqui, atender na educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. E o nosso município como está? Quando nós falamos em educação infantil, entendemos as crianças na faixa etária do 0 aos 3 anos, né, como creche, e 4 e 5 anos pré-escola. Hoje o nosso município, ele atende a demanda de 4 e 5 anos. No que se tem conhecimento, essas crianças todas estão nas escolas, tanto da educação infantil como também nas escolas de ensino fundamental. A demanda já de creche de 0 a 3 anos, sempre se está nessa busca constante de buscar novas vagas. Hoje o município já atende além do que a meta exige, que seria no mínimo 50%, estamos numa média de 66%, mas isto não significa que com isso estamos acomodados, né? O nosso trabalho de dia a dia e a busca é, junto com o Ministério Público também, que acompanha sempre esse trabalho da Secretaria da Educação, procurando novas vagas e atender essa necessidade que se tem no município, né? Então, pelo que eu entendi, secretária Sandra, no que diz respeito às crianças de 0 a 3 que vão para as creches, o município atende hoje 66%, enquanto o plano previa 50%. Então, já está adequado. Parte das creches seguramente atendidas pelo município, com creches próprias, e algumas em convênio com creches terceirizadas, particulares, de empresas, alguma coisa assim? O que nós temos hoje no município? Existem as escolas particulares, né? E nós, como rede municipal, nós estamos atendendo com 22 escolas de educação infantil, sendo que uma escola, que é a escola Oscar Keffender, é uma escola que atende desde a educação infantil até o ensino fundamental, até o 9º ano. Onde fica essa escola? No bairro das Nações. É uma escola que foi unificada, uma escola que dividia, na verdade, o terreno e tinha uma estrutura de educação infantil e, ao lado da escola de educação infantil, uma escola de ensino fundamental. Esta escola foi unificada, foram realizadas reformas no prédio e hoje ela é conhecida no bairro como a Escola Unificada Oscar Keffender. Pois bem, só para mim me situar, eu sou um pouquinho mais antigo, mais experiente.
até pelas expressões que provavelmente essa nova lei estabeleceu, quando você se refere à escola infantil, ela engloba, nela está o conceito de creche e, digamos assim, lá no meu tempo, o jardim da infância. Traduzindo para os mais da minha... que não é o caso do Dr. Sérgio. Na minha época nós tínhamos a creche, o jardim da infância, daí a gente ia para o primeiro ano do primário. Meu Deus, olha onde é que eu estou falando, lá atrás. Bem, hoje a gente, de 0 a 7, me parece que é a escola infantil. Ou a 6? Assim, Só para mim, levanta e é importante até. esclarecer, porque desde o ano passado nós estamos numa intensa campanha envolvendo também a Secretaria da Saúde, da Assistência Social, as escolas, localizando ainda estas crianças de 4 e 5 que estavam fora da escola, né? Por mais que se atende um público muito grande, mas ainda tínhamos crianças fora da escola nessa faixa etária. Que movimento o município fez? E isso é importante, porque quando se fala em educação infantil, realmente se entende a criança do 0 aos 5 anos. Aos 5. Aos 5 anos. Então, se trabalhou com o objetivo de acolher este público também de 4 e 5 anos, já nas escolas de ensino fundamental, entendi, né? Entendi. Com a pré-escola. Entendi. Então, hoje nós temos várias escolas da nossa rede que atendem crianças já a partir de ensino fundamental, a partir dos 4 anos. Entendi. Com esta vinda dessas crianças de 4 e 5 anos para as escolas de ensino fundamental, possibilitou também ampliar vagas na educação infantil, principalmente nessa grande demanda que se tem no município, que é 0 a 3 anos. Entendi. Né? Entendi. Então, aproveitando bem e reaproveitando os espaços que se tem nas escolas hoje, se fez uma intensa campanha nesse sentido. E aí, hoje, na educação infantil, nós, que são as escolas, então, que atendem de 0 a 5 anos, nós atendemos 2.871 crianças. De 0 a 5. Mas é importante destacar que essas crianças, 2.875, 840 são de 4 e 5 anos. E também, paralelo a isso, as escolas de ensino fundamental atendem 481 crianças de 4 e 5 anos. Se estas 400, quase 500 crianças não estivessem sendo atendidas nas escolas de ensino fundamental, elas certamente teriam que estar na educação infantil e aí menos vagas poderiam ser atendidas nesta demanda de 0 a 3 anos, né? Então, assim, a gente está nessa campanha constante, trabalhando em reformas também de escola, vendo possibilidades sempre de ampliar estas vagas e abrir novas turmas, dentro das possibilidades, né? Doutor Sérgio, não se importa se eu... De maneira nenhuma. Tá bem, não, porque é interessante, como eu disse, eu sou dos mais experientes e tem todo um linguajar novo, digamos assim, para caracterizar essa nova forma de organização do ensino no país. Então, as creches, pelo que a gente sente, há uma grande procura de pais para tentar colocar os filhos de 0 a 3, principalmente, para permitir que a mãe também tenha acesso ao trabalho, possa ir ao trabalho e assim ajudar a manutenção da família. Eu sei disso por um casal que eu conheço e a necessidade de levar os gêmeos, os filhos, um casal de gêmeos, para uma que se chama educação infantil de 0 a 3, inviabilizou que ela pudesse arrumar um emprego. Então, me parece que o atendimento dessa demanda, ela não sei, a prioridade deve ser tudo para o município, mas também não deixa de ser uma prioridade. E como você já disse aqui, 66%. Então, há 34, é isso? 34 ainda fora, que é uma demanda que precisa já, mas pelo que eu entendi, de 4 a 5 anos,
já se atende a todos. Inclusive, se tiver crianças fora, ainda não indo para a escola, teria, em tese, vagas. Exatamente. E, pelo que eu entendi, antes, me permite usar a expressão creche para caracterizar, então, um tipo de estabelecimento de ensino. As creches também atendiam a criança de 4 e 5 anos. E ainda atende uma parte, pelo que eu vi aí, pelo número. 840 crianças. E isso ainda atende. Então, se conseguir levar para a escola, como se chama? Fundamental? Ensino fundamental. O ensino fundamental. Ela já começar a atender a partir do 4º ano e o 5º ano de idade, 4 e 5 anos, já abre vaga na creche. Vou usar a creche de novo, ok? Isso. Mas é entendida. A educação infantil é entendida como creche 0 a 3. É entendido. Então, eu estou aqui me esforçando para não cometer um equívoco, mas eu posso usar. Então, tá bem. Ok. A educação infantil é realmente entendida 0 a 3 como creche. E o 4 e 5 anos, então, já é a pré-escola, né? Okay. Mas é a faixa etária da educação infantil quando se fala nesse termo, né? Então, o nosso município, e comparando com esse dado é nosso, ok? Comparando com a região, o estado, o Brasil, nós estamos bem. Dá para se dizer? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Pois bem. Bem, vamos deixar agora... Muito bem, mas sempre procurando melhorar, né, esses dados, com certeza. Falamos muito bem comparando. Então, é um dado comparativo e não que nós temos uma falta de 36. Aí há 36% de crianças ainda que não têm acesso à creche no município. Pois bem, nós vamos deixar para o próximo bloco, vamos explorar os conhecimentos do nosso promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, porque agora nós vamos a um intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Criança e o Adolescente na Escola. E contamos com a presença do Dr. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça aqui do município de Lajeado e titular da Promotoria da Infância e Juventude. Também da secretária da Educação aqui do município de Lajeado, Sandra Demari. Ok, no primeiro bloco a gente explorou dados, entendemos aí os novos conceitos do Plano Nacional da Educação, enfim, eu dos antigos deu para dar uma adequada. Mas o Ministério Público tem um papel fundamental em tudo isso. Houve um período, doutor Sérgio, que o Ministério Público teve uma atuação forte no sentido de buscar, mas fazer com que os pais entendessem da necessidade de que os filhos em idade escolar fossem para a escola efetivamente. E isso é função também do Ministério Público. Qual é o papel do Ministério Público nisso que nós estamos tratando hoje? Perfeito. Esse tema, educação, ele permite nós conversarmos horas aqui. E nós, do Ministério Público, temos a educação como um valor principal a ser perseguido e tentamos colocar no patamar das prioridades dentro da instituição. Que bom. Por que isso, Zanquetin? Desde a mais simples entrevista que se ouça no amanhecer dos nossos rádios, quando vamos acompanhar o aumento da criminalidade, toda espécie de sofrimento social, nós vamos identificar ali uma carência de educação. Seja na fase inicial, essa que a professora estava falando, seja depois no ensino fundamental ou até mesmo no ensino médio, com ausência de perspectivas aos adolescentes. Não bastando isso do nosso cotidiano, se nós formos olhar todas as legislações e tratados internacionais, nós vamos ver que já há muitos anos os países, todos reunidos em assembleias internacionais, elencaram metas e necessidades em termos de educação como um direito fundamental. A educação hoje é um direito do homem, um direito do ser humano. Não é nem dos brasileiros. Nem dos brasileiros, é um direito do ser humano. Okay, ótimo. É um direito sem... costuma-se dizer assim, o direito sem o qual ele não é completo. Hoje, um ser humano sem a educação, ele não se completa para o convívio em sociedade, embora muitos sobrevivam, sofrendo ou causando sofrimento. Mas a educação foi incluída como uma necessidade e um direito fundamental do ser humano. Quando se trata de criança e adolescente, isso se torna mais enfatizado ainda,
e foi incluído na Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente entre os direitos fundamentais, como estão a vida, a saúde, a segurança, a convivência familiar. Lá está o direito à educação. Esse direito à educação, que vem já então gravado já desde bastante tempo, ele passa para a legislação brasileira na Constituição Federal de 1988, trazendo a educação como um direito fundamental. E depois no Estatuto da Criança e do Adolescente também é tido, entre estes outros que citei, a educação como um direito fundamental de toda a criança e adolescente. Dizendo mais, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir prioridade absoluta no asseguramento desses direitos fundamentais. Então, nós encontramos a educação como um direito fundamental do ser humano e um direito especial de crianças e adolescentes. Onde entra o Ministério Público? Lá no artigo 129 da Constituição Federal, diz que o Ministério Público será o defensor dos direitos fundamentais e sociais do cidadão brasileiro, e em especial da criança e do adolescente. Em razão disso, nós trazemos para dentro do Ministério Público esta atribuição de buscar proteger e garantir esse direito. É claro que essas expressões legislativas, esses tratados internacionais, eles trazem ideias, eles trazem projeções ideais de o que se busca para garantir dignidade e cidadania aos nossos cidadãos, sejam os que estão em fase de crescimento, criança e adolescente, sejam os adultos. Desde lá até colocarmos em prática e a efetivação desse direito, há um trabalho enorme, complexo, de uma engenharia financeira, engenharia pedagógica, estrutural, adaptação a estruturas antigas para estruturas novas, enfrentamento do que é educação, de como se compatibiliza métodos de educação tradicionais com a modernidade, com as necessidades presentes. Pois bem, enfim, a Constituição prevendo a educação como um direito de todos, não somente dos pobres e nem de quem necessita, um direito de todos. Isso é fundamental porque nós vamos entender a expressão universalização quando formos falar mais adiante. É muito diferente quando nós temos um direito universal e quando temos um benefício a quem precisa. Saúde, por exemplo, todos hoje já entendemos o sistema único de saúde como universal. Desde um advogado bem remunerado até o cidadão pior remunerado, se ele entrar no hospital, ele vai ter saúde. A educação, quando se entende que ela deve ser universal, se entende da mesma forma, que toda a criança deva ter acesso à educação, independentemente do custeio público ou privado. Pois bem, depois da Constituição, o Estado brasileiro se viu na seguinte necessidade: como vamos planejar a nossa nação para cumprir esses direitos? E aí surge a necessidade e a orientação de que existam planos nacionais, planos estaduais e planos municipais de educação, cada qual diagnosticando e prevendo metas a serem atingidas a nível nacional, estadual e municipal. O município de Lajeado, se não me engano, ano passado concluiu o seu plano municipal de educação, né? Sim. Depois de grandes assembleias, se fazem alguns planos. E esta meta que tu estavas referindo é uma meta, entre várias, uma meta do Plano Nacional de Educação, que foi transformado numa lei federal. Teve caráter de lei. E a meta do Ministério Público qual é, então? É observar o atendimento e o atingimento dessas metas e verificar junto aos municípios a efetiva implementação dessas metas, o efetivo investimento financeiro nestas áreas e mais, e é a tarefa mais complicada, é garantirmos não somente a frequência de crianças e adolescentes, mas sim, como tu bem disseste no início, além da frequência, nós temos que observar como garantir a permanência da criança na escola, criança e adolescente, e a qualidade dessa educação. Por quê? Como bem dizia a professora Sandra, por exemplo, na creche, nós não podemos ter muito mais que 12.
Depende da faixa etária. Depende da faixa o berçário, etária. por exemplo, é um número. Claro. Já com 4 anos você pode ter mais Nós não podemos crianças, acumular crianças tem um dentro de uma limite sala. legal? Sim, Sim. não é um limite legal, mas Legal. um limite de regramento, por normas do Conselho Nacional de Educação, do MEC, sim, enfim, tá. que traz uma Conselho previsão. Municipal de Conselho Educação. Municipal também traz. Então, sim. para uma turma de 0 a 3 anos, tem que ter uma atendente ou 2 atendentes para cada 12, tanto. 15 crianças. Sim. Ensino médio, podemos ter um professor para cada 30 alunos. Por Não exemplo, põe 100 numa sala e estou isso atendendo. envolve qualidade. Claro. Se nós não fizermos isso, e não respeitarmos isso, nós corremos o risco de encontrar no sistema de educação algo similar com o que temos hoje no sistema prisional, que são 30 pessoas num espaço que deveriam caber 12. Educação não se presta para isso, a educação não acontece nisso. E isso é muito variado de acordo com cada município, com cada escola, com cada região, com cada geografia, com cada economia municipal. Se nós fizermos um passeio por escolas públicas, não precisa ser de todo o país, mas sim de 3 ou 4 municípios, nós vamos encontrar realidades bastante diferentes. Então, o Ministério Público entra de que forma nisso? Na observação dessa realidade e, se é necessário, na busca do Judiciário para a implementação desses direitos fundamentais. Ocorre isso de ter que apelar para o judiciário para implementar. Obviamente que não na nossa realidade. Sim, nós temos uma complexidade a mais que acontece da seguinte forma. Como eu vinha referindo, que a Constituição Federal trouxe a educação como um direito de todos. Ponto. Não fez nenhuma especificação a mais. Alguns juízes e a maioria do Poder Judiciário tem entendido o seguinte: quando o cidadão entra com uma ação judicial contra o município, dizendo o seguinte: o meu filho está sem creche, a Constituição Federal me garante educação, o Estatuto me garante educação, eu quero uma vaga em escola. O Poder Judiciário tem dito o seguinte: não me interessa o Plano Nacional de Educação, me interessa a Constituição e o direito fundamental, e o município é obrigado a dar essa vaga. Entendi. Assim, nós devemos ter aproximadamente umas 150 ações hoje andando em Lajeado. Aqui em Lajeado. Especificamente no público de 0 a 3. De 4 e 5 o município já conseguiu atender 100%. Puxa vida, esse dado aqui... Essa é uma surpreendeu. realidade que preocupa, como o doutor Sérgio disse. A gente sabe do Plano Nacional, mas existe a Constituição. Então, a gente hoje trabalha nas escolas, nós temos a lista de espera e vagas. Se trabalha com esse critério, como você antes mesmo mencionou, da mãe que trabalha, né? Como um critério de prioridade quando não se tem vaga para todas essas crianças de 0 a 3 anos no momento. Mas aí existe um entendimento, né? Que se for entrar, judicializar, existe o entendimento de que a vaga é universal. Então, este critério, no entendimento da maioria, né, do judiciário, cai por terra. E aí precisamos atender. Tem havido, inclusive, que tinha ações judiciais e que o comando da sentença é da seguinte forma. Tem liminar? Sim, liminar. Okay. Consegue a vaga, se não paga a vaga na escola particular. Sim, esse é o entendimento. Bem, nós temos que ir a mais um intervalo e no retorno, no próximo bloco, vamos dar uma aprofundada nisso aí. Perfeito. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema criança e o adolescente na escola, e contamos com a presença do Dr. Sérgio Dieffenbach, promotor de justiça, titular da Promotoria da Infância e Juventude aqui de Lajeado, e da nossa secretária de Educação também aqui do município de Lajeado, Sandra Demar. No bloco anterior, interessantíssima a exposição da questão da educação no país, que é, entre aspas, eu vou usar a expressão SUS da educação, ou seja, um sistema universal a todos, alcança a todos, independente das condições econômicas de cada um. E aí, doutor Sérgio, eu quero lhe questionar o seguinte: existe no direito algo que a gente chama de que o interesse público
muitas vezes se sobrepõe ao interesse privado. E isso a gente vê muito, muito claro no direito do trabalho. O direito do trabalho, eu vou usar essa minha analogia para chegar agora na pergunta que eu vou lhe fazer em seguida. No direito do trabalho existe a supremacia da vontade do Estado, do interesse público, sobre a do indivíduo. Traduzindo, o trabalhador, quando ele vai solicitar um emprego, e numa hipótese de sentar na frente do empregador e discutir condições de trabalho, por mais que ele queira, ele não pode abrir mão de direitos que lhe são garantidos, como, por exemplo, férias de 30 dias, 13º, né? Horas extras, são direitos que lhe são garantidos independente da sua vontade. Então, a sua vontade não vale, porque sobre ela se sobrepõe a vontade pública, o interesse público, o Estado, de defender o cidadão, defender a parte mais fraca, no caso, o trabalhador. Fazendo essa premissa, vamos para a educação. É aí que eu vejo também, eu vi que o papel do Ministério Público é muito mais amplo do que eu imaginava, mas na questão do interesse público se sobrepor à vontade do pai, quando ele não permite que um filho menor vá para a escola. Aqui há semelhança do direito do trabalho, e aí a pergunta é, o interesse público, o interesse do Estado, ele está acima da vontade do pai de não permitir um filho. É isso? É mais ou menos isso. Eu não diria que é um interesse prioritariamente do Estado, mas sim é um interesse indisponível da criança. Claro, Nesse caso, é o direito da criança ter educação, mesmo que contrariando a vontade do pai. E tu captaste perfeitamente a situação. É muito boa a tua fala, porque muitas vezes isso acontece e ainda não aprendemos culturalmente a entender que o pai não é dono do seu filho. O filho não é uma propriedade do pai. O filho, ele é educado pelo pai, ele é criado pelo pai, ele é provido pelo pai, mas ele não pertence ao pai. Ele não é um objeto de sua propriedade. Ele é um ser sujeito de direitos. E estes direitos, como se trata de uma criança e de um adolescente, e quando são direitos fundamentais, eles são indisponíveis. Portanto, se um pai resolve, por conta própria, achar que e nós enfrentamos isso no dia a dia. Enfrentamos isso no dia a dia. Então, alguns pais chegam para nós dizendo assim, não, a escola está desvirtuada, há muita promiscuidade, eu vou perder meu filho para o tráfico, minha filha vai se prostituir, ou coisa dessa natureza, eu não quero que ele vá para a escola. Bom, isso não está ao alcance da decisão desse pai. Isso pode gerar, nunca chegamos a esse ponto, isso pode gerar até mesmo a destituição do poder familiar desse pai. Isso está lá desde o Código Civil, inclusive de 1916, e já o Código Novo também referindo que é dever do pai prover a educação do filho, segundo o critério oficial do estado onde ele se encontra. Eu cheguei a ter uma situação em que um casal de pais com uma filha de 17 anos, veja bem, 17 anos, estava no 3º ano do ensino médio, e descobriram que a filha estava namorando. Isso não foi aqui em Lajeado. E retiraram a menina da escola. Bom, tivemos que ter uma audiência tensa na promotoria, tive que chamar primeiro o pai, depois chamei a mãe, e os dois eram irredutíveis, porque a escola estaria levando a menina para o mau caminho. Havia um componente religioso no meio disso tudo. E, ao final, eu tive que dizer, bom, se os senhores seguirem com esta medida, e a menina queria estudar, né? Se os senhores seguirem com essa medida, eu vou ter que entrar com uma medida judicial para retirar essa menina e colocar num abrigo. Até que, então, cederam e compreenderam que era direito dela terminar o ensino médio. Então, os pais têm direitos, têm deveres sobre os filhos, mas alguns são indisponíveis. Um deles é a educação. Então, eu poderia fazer a seguinte conclusão, que o direito da criança ao estudo é superior à vontade do pai de impedi-lo. Sem dúvida. Interessante isso. Você sabe, doutor Sérgio e Sandra, que, filosofando um pouco entre nós aqui, imagina tirar a chance de alguém ser alguém na vida. E quem retirar esta chance de alguém ser alguém na vida, através da ascensão social pelo estudo, ser os próprios pais, é terrível se nós pensarmos. É terrível. Então, aí entra um dos aspectos mais positivos que eu vejo de algo que está sendo muito combatido hoje no país, que é a Bolsa Família.
O Dr. Sérgio citou o exemplo de um pai por razões religiosas, ou a filha, um namoro, enfim. Mas se a gente levar essa realidade, que não é a nossa, para o interior do Nordeste brasileiro, região Norte, vamos ver que muitas crianças gostariam de ir para a escola, mas os pais, porque necessitam da mão de obra dela, ali para ajudar na cultura, para subsistência familiar, muitas vezes, e impediam isso. Então você está tirando a chance de um ser humano, um futuro cidadão, de ter ascensão social, de buscar conhecimento e até para prover sua família no futuro. Então um pai não pode, não teria esse direito por esse viés que eu estou aqui construindo. Então o Bolsa Família, ele entra, me permita só para concluir, ele entra e o Bolsa Família condiciona para crianças de uma determinada faixa de idade a frequência escolar. O pai, a família receber a bolsa, condiciona a frequência da criança ir à escola. Então, de alguma forma, a sociedade é que lê-se o Estado, está comprando do pai o direito daquela criança ser alguém um dia na vida. Isso me comove. E eu acho que um pouco disso está nisso que nós estamos falando aqui. Sem dúvida. E esse é um debate que a gente faz muito com as famílias, e quando tivemos um outro caso que também chegaram essas crianças de 4 anos através do conselho para nós, de que os pais entendam exatamente, que as famílias tenham esta compreensão, e a sociedade, que a importância dessa criança estar na escola não só também pelo cumprimento da lei, mas pela importância que tem isso na vida da criança, do que ela tem acesso quando ela está na escola, né? Aprendizagem, autonomia, as relações, enfim, são muitas competências, muitas possibilidades e experiências que essa criança passa quando ela está no mundo escolar, que a família, muitas vezes, na grande maioria, não tem essa possibilidade, até pelo tempo das famílias, o pai e a mãe trabalhando, ou enfim, outras questões, ou às vezes também por falta de conhecimento e de poder acessar, dar esse mundo para as crianças, que na escola ela tem acesso a muitos brinquedos, a livros, enfim, a toda uma estrutura pedagógica que beneficia o desenvolvimento dela, né? Mas isso foi o papel também exposto aqui pelo Dr. Sérgio, de que não basta você fiscalizar a frequência da criança, mas a qualidade do ensino que você está ofertando. E isso me deixou muito... Eu não tinha me dado conta desse aspecto, que é do Ministério Público também observar, de que também não basta a criança ir lá, mas também o que ela vai receber lá, o que vai ajudar. E sabes que nesse mar da qualidade, aí ele é sem fim. Né? Ele é sem fim. Ele tem um infinito para nós discutirmos, e renderia um seminário com vários. Né? A professora Sandra participa desse há muito tempo. Ou seja, o que é que o professor está ensinando hoje, com qual estrutura e com qual realidade. Mas voltando à educação infantil, a essa exigência agora, essa exigência de que os pais levem os filhos desde os 4 anos à escola, não é por uma vontade aleatória do promotor ou por um legislador qualquer. Já há estudos científicos absolutamente comprovados dizendo que a criança nessa idade ela já está na fase final de formação da maioria das suas conexões neurológicas. Ou seja, é um dos momentos mais ricos de aprendizado e de captação. A criança é uma esponja totalmente nova. E é este período rico que deve ser aproveitado como um investimento de qualificação no seu equilíbrio emocional, no seu equilíbrio afetivo e com as primeiras atividades de cognição. Se nós perdemos esse espaço, a criança chega às vezes já com dificuldade, com um pouco de defasagem, lá na chamada primeira série, o primeiro ano, o segundo ano. E muitas vezes isso explica, Zanquetin, as dificuldades que nós encontramos lá no 6º ano, no 7º ano, porque ele não consegue, falta um detalhe na concentração, falta um detalhe de base, falta um detalhe de origem, até porque sabemos bem que os pais não estão mais em casa para fazer essa tarefa que antes tempos se fazia. Tu me permite falar sobre o Bolsa Família um minutinho? Eu acho que eu vou te permitir mais que um minuto, mas no próximo bloco. Tá certo. Porque
porque esse aqui nós estamos chegando Ok. no seu final. Nós também temos o turno integral e eu quero lhe ouvir, estou muito curioso sobre o Bolsa Família. Tá. Então, vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora no seu quarto e último bloco, estamos tratando sobre o tema criança e o adolescente na escola. Contamos com a presença do Dr. Sérgio Diefenbach, promotor titular da Promotoria da Infância e Juventude aqui do município de Lajeado, bem como da secretária de Educação, Sandra Demari. No final do bloco anterior, o Dr. Sérgio queria dar um pitaco sobre Bolsa Família. Fica à disposição, estou muito curioso. Eu aceitei a tua colocação quando fizesse um gancho entre o Bolsa Família e a importância no vínculo com a escola. E tem, né? Porque é uma... Absoluto. Mas o que eu queria dizer, e até uma provocação ao cidadão que nos ouve, porque nessa era de redes sociais, de Facebook, etc., surge muita lenda, todo mundo fala o que quer, mas a gente às vezes não tem a informação completa. Vou fazer uma brincadeira, não leva a mal, mas deixa eu te perguntar, tu sabes quanto é o Bolsa Família? Sei. Quanto? Talvez não fechado. O máximo que posso te responder? Sim, claro, gostaria? É isso que eu quero. Ele tem um mínimo, estava em 77, aumentou alguma coisa, deve estar próximo de 80, e o máximo estava em 340, deve estar 340 e pouco. É por aí. E as pessoas acham que é uma fortuna. É por aí. E para receber o máximo, doutor Sérgio, tem que cumprir com todas as condicionantes. Cumprir. Ninguém vai ficar rico com isso. Exatamente. Então, primeira informação. Mas eu disse porque eu sabia que tu iria responder. Tá bom. Mas o cidadão em geral tem certeza que não sabe isso. Não né? sabe. Então, nós estamos tratando com um máximo em torno de R$300 e uma média muito grande de R$100 e poucos mês. Em Lajeado, acho que é 140 a média. A média em torno de R$140 mês. Mas por que eu quero falar sobre o Bolsa Família? Porque eu trabalhei sem o Bolsa Família. Eu fui promotor de justiça, já sou promotor de justiça desde há 25 anos atrás. E só quem esteve em contato com essas famílias, com estas crianças, sem bolsa nenhuma, é para saber a angústia que é tratar de educação com uma família cuja meta de vida, a meta de vida das pessoas era saber o que eles iam jantar. É isso aí, doutor Sérgio. Então eu não tinha a menor possibilidade de negociação, não havia nenhuma margem de convencimento de eu trazer uma mãe ou um pai absolutamente sem condições de dignidade para eu falar sobre escola. Eu não tinha, eles não tinham luz na casa, não havia caderno, não havia como interagir com a escola, havia um constrangimento ruim de ir à escola. Eu vivenciei, por incrível que pareça, famílias que foram flagradas servindo sopa de pedra para as crianças. E isso não é no Nordeste, é aqui no Rio Grande do Sul, doutor, isso a 300 quilômetros de Lajeado. Nós vivemos numa zona economicamente muito privilegiada, onde há muito emprego, há muita circulação de capital. Isto não é a média do país e não é a média do Rio Grande do Sul. A nossa média ela está abaixo de Lajeado. Então, estas bolsas, elas surgem como um mecanismo de trabalho, nada mais que isso. E é um mecanismo de trabalho executado por cada município. Não pelo governo federal, não pelo governo estadual, ele é executado pelo município. Então, se nós tivermos alguma crítica à execução do nosso Bolsa Família, a crítica deve ser sobre nós mesmos. Sobre nossa sociedade que não observamos, não cuidamos ou talvez não fiscalizamos. Mas esse mecanismo de controle, de trazer a família para cá, de conseguir emprestar um mínimo de dignidade ao grupo familiar para, em troca, trazer aquela criança para a escola em condições de interagir. Perfeito. Isso tem um ganho social bárbaro. Isso permite com que a gente eleve e atinja, daí sim, e olha a beleza das coisas, e comece a atingir aqueles índices de 30, 40 anos atrás previstos lá nas convenções internacionais, onde você faz uma média mundial e diz, olha, há vários países que estão muito abaixo da média. O Brasil era e ainda é um deles. Estamos subindo lentamente. Poderemos subir mais rápido, menos rápido, depende da sociedade, depende dos governos, depende de todos nós. Doutor, o senhor citou lá quem ganha 70, 80, 140 em média por família. Agora eu vou dar um outro número, No orçamento, se eu não me engano, do ano passado, 2015, foram em torno de 25 bilhões de reais para o Bolsa Família no país todo.
de um orçamento federal de 2 trilhões e 300 bilhões, menos de 0, alguma coisa por cento para o Bolsa, e 500 bilhões para pagamento de juro, para quem não precisa, para famílias ricas, enfim, para bancos, enfim. Então, 500 bilhões lá, esse número não se divulga. Não. E 25 para atender isso que nós estamos falando. E que lá no Nordeste, eu passei em cidadezinhas, várias famílias recebem. E esse dinheiro não vai para a poupança, porque o valor é mínimo. Tem como. Vai lá no mercado, vai lá na farmácia, o cara do mercado botou uma empresinha de tijolo, botou isso, aquilo, e começou a gerar emprego, começou a desenvolver. Esses 25 bilhões são acumulados nos pequenos municípios pobres do Nordeste e vai gerando uma pequena classe média permitindo mais empregos. Só isso que eu queria fazer essa observação. Já podem ver que eu sou um apaixonado pela defesa do Bolsa Família e não é o meu papel fazer isso aqui, mas já que estamos nesse papo franco e aberto. A qualidade do ensino passa também agora pelo turno integral, que era um sonho de Darcy Ribeiro, né? A escola de turno integral. Como está em Lajeado? Nós temos aqui turno integral? Como são os nossos números? Nós temos muitas crianças sendo atendidas em turno integral. Nós temos os projetos Vida, são 6 projetos Vida, que as crianças estão em um turno na escola regular, então ensino fundamental, e também algumas educação infantil e também escolas já de ensino fundamental no nosso município. Nós hoje, das 18 escolas, nós temos 11 escolas que já atendem crianças em turno integral. Não todas. Não atende todas. Algumas. É um número por escola que se faz um levantamento na comunidade realmente daquelas crianças que precisam, que estariam em casa sozinhas, que não têm mais idade de educação infantil, já são os maiorzinhos e que os pais trabalham, então estes são atendidos nas escolas. Então hoje, falando dos projetos Vida e das escolas de ensino fundamental, nós atendemos em torno de 1.500 crianças no turno integral, onde elas passam 1.500, quase 1.500. E do total de alunos? Nós temos, mas aí, Zanquetin, ainda enfatizando que aí não estão as crianças de educação infantil. Ah, sim. Porque as nossas crianças de educação infantil hoje, as nossas escolas, o horário de funcionamento são de 12 horas. 12? É 6h30 da manhã até as 18h30. E a legislação de turno integral fala no mínimo 7 horas. Então, mesmo se nós atendermos crianças na educação infantil em um turno, digamos, isso seriam 6 horas, porque são 12 horas de atendimento, então já estaríamos quase atendendo turno integral. Então, realmente, quando se fala em qualidade, né, o nosso município, neste atendimento às nossas escolas, é um atendimento de muita qualidade, onde elas recebem uma alimentação toda acompanhada com nutricionista, com cardápio, com incentivo à agricultura, né, aos pequenos agricultores, um trabalho muito bom. Inclusive, temos escolas onde tem um trabalho já com hortas escolares e as crianças produzem alimento para elas próprias. Alimentos, exato, isso da salada, da alface, a cenourinha. Então, assim, muitas coisas positivas. Claro que bem ciente de que, como nós queremos continuar crescendo cada vez mais nessa qualidade, precisamos olhar para frente e pensar nessas crianças que ainda não estão no turno integral ou de 0 a 3 que estão fora da escola, mas se está num caminho muito positivo, assim. No caso do turno integral, não das creches, mas do ensino fundamental. Eu vi aí que tem quase 1.500 alunos, é isso, né? Isso. Eles recebem o café da manhã, almoço e o café da tarde, alguma coisa assim? O que é considerado nisso? Sim, o que eles têm de... Eles têm, as crianças têm o lanche, né? O lanche de manhã que eles têm o almoço, tem o lanche da tarde, só que esses lanches que eles têm, por exemplo, no final da tarde, isso implica para muitas crianças já a janta, a criança já vai para casa
com a janta. Então, em casa, quando os pais vão buscá-las às 18h30 nas escolas, muitas ainda vão para casa, tomar um banho, ver o pai e a mãe, comer mais um lanchinho, mas elas estão alimentadas durante todo o dia e com uma alimentação controlada, todo um balanceado, feito, cardápios. Os pais têm, todas as escolas, por exemplo, têm afixado nos murais da escola a alimentação que aquela criança vai ter durante aquela semana. Então, e se precisa acontecer algum controle, aí existe um acompanhamento também dessas crianças que às vezes com alguma questão de saúde, né? Esses CIEPs, não sei se chamam de CIEPs, da Santo Antônio, ela é estadual? Estadual. E ela funciona como turno integral? Não funciona mais como turno integral. Funcionava, não, neste momento não. É uma pena, né? Se transformaram em escolas normais, escolas regulares. Hoje se chama Escola Estadual Santo Antônio e tem o turno da manhã, o turno da tarde, não sei se tem o noturno. Tem, eles têm o ensino médio. Porque o CIEPs, pelo menos na concepção de Darcy Ribeiro, ele previa a criança chegar na escola, tomar o café da manhã, estudar amanhã, almoçar, descansar à tarde, praticar educação física, enfim, fazer os temas, né, um esporte, um lazer, tomar banho no final do dia, um pequeno lanche, se alimentar e ir para casa. Imagina, 500 CIEPs no primeiro momento e mais 500 seria no segundo. Isso daria 1.000 crianças por CIEPs. Significa que se o projeto todo tivesse sido implantado no Rio de Janeiro em 1986 e ano seguinte, significaria 1 milhão de crianças com um nível de educação igual ao da escola particular. Isso é revolucionário. Se alguma coisa está se fazendo aqui em Lajeado, dentro também desta visão, é muito bom saber. Eu, como cidadão, como disse, confesso a minha ignorância, porque não é o meu dia a dia lá ver o que as escolas estão fazendo. Mas vendo o Ministério Público com toda essa consciência sobre o tema que nós estamos tratando e o município com essa preocupação aqui representado pela secretária Sandra, eu, como cidadão, fico confortável até que, se nos comparando com as realidades de outro país, de outras regiões do país, acho que estamos relativamente bem, se não como gostaríamos e sonhamos, mas pelo menos lutando para chegar lá. Nós chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. E quero dizer para vocês que estão conosco até agora, que tratamos sobre o tema hoje, criança e adolescente na escola. Contamos com a presença do promotor de justiça aqui de Lajeado, titular da Promotoria da Infância e Juventude, Dr. Sérgio Diefenbach. Também da secretária de Educação aqui do município de Lajeado, Sandra Inês Schneider de Maia, agora o nome completo. E antes de encerrar, quero dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates, bem como assistir ao vivo no site univates.br/TV. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.